acadêmica de Direito, Ellen Rodrigues, tá? Onde nós iremos discorrer o tema sobre crimes cibernéticos, né? As armadilhas a um clique. Então, todos nós que aqui estamos assistindo temos um pouco de conhecimento a respeito, né? Sobre alguma temática. Então, Ellen, vou aqui conversar um pouco com o pessoal, agradecer a espera de todos, pois nós temos 10 pessoas nesse exato momento aqui no YouTube. Estamos dando início à nossa webinar sobre crimes virtuais e Ellen vai discorrer um pouco sobre quem é Ellen Rodrigues, o curso da qual ela faz, né? Falar um pouco em que período ela está, então falar quais os projetos ela integra dentro da universidade, pois é interessante, até porque, Ellen, acredito que você já deva ter visto nas minhas redes sociais, ele é destinado a um ciclo de palestras, a um ciclo de discussões. Eu venho sempre postando videoaulas sobre dicas de TI e tudo mais, mas eu agora comecei a convidar amigos para que nós possamos dialogar um pouco sobre temáticas. E essas temáticas, elas, tanto tecnologia quanto outras áreas em questões. Então, dessa vez, eu resolvi convidar e desde já eu agradeço a sua participação aqui conosco, tá? Para essa discussão ampla, certo? Acredito que agora deva estar aparecendo para todo mundo. Então, daqui a pouco, eu tenho algumas perguntas também a serem feitas, tá? Então, a partir de agora, você pode discorrer e falar um pouco a seu respeito. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Ellen, sou estudante da Universidade Federal da Paraíba, estou no 5º período. E antes de falar um pouco sobre mim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a paciência, porque tivemos probleminhas técnicos, como o próprio professor Francisco já falou para vocês, mas que bom que deu tudo certo. Estamos aqui prestes a iniciar mais essa webinar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a meus pais, Elane e Luiz Carlos, que devem estar de partes agora acompanhando a transmissão, a presença da minha irmã Rita também, dos meus colegas da universidade, Eduardo, meu colega Heitor. Então, sejam todos bem-vindos, vocês também que estão assistindo. E as dúvidas que vocês forem tendo no decorrer, podem ir mandando que aí o professor Francisco ele vai passando para mim e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Bem, na universidade, como eu falei para vocês, eu estou no 5º período. Eu integro alguns projetos estando na universidade, eu faço direito, né, como eu já falei para vocês, e um dos projetos que eu tenho entrado de cabeça desde o ano passado é um projeto muito interessante, que é o projeto Catraca, que é o Centro de Assistência Transdisciplinar de Combate à Alienação Parental, a qual hoje eu estou integrante como supervisora do projeto. O ano passado, a gente teve um avanço muito grande nesse projeto e a alienação parental nada mais é do que quando um pai ou uma mãe ou um parente desvincula a imagem para a criança do outro. Isso gera consequências gravíssimas no desenvolvimento da criança. Então, esse projeto a gente está lutando ao combate disso. E a gente tem vários vertentes. A gente tem um teatro de fantoches que a gente apresenta nas escolas. A gente sempre faz reuniões. A gente tem um projeto no fórum que a gente analisa os casos de alienação parental e tenta resolver com a mediação. Temos uma sala lúdica, temos projetos, palestras. Vamos ter a 2ª conferência de alienação parental, que infelizmente devido à pandemia foi cancelada este ano. Mas é um projeto muito interessante. Quem tiver também curiosidade em conhecê-lo, convido também. O Instagram do projeto é @Projeto Catraca, tudo junto no Instagram. Mas hoje não vou falar de alienação parental. Hoje a gente vai falar um pouco sobre crimes cibernéticos ou crimes virtuais, como muitos conhecem.
Os crimes virtuais nada mais são do que aqueles crimes que já eram cometidos antes na nossa sociedade e com o chegar da tecnologia, simplesmente migraram desse mundo novo. O primeiro por conta da impunidade, porque a gente sabe que assim que chegou a questão das redes sociais, da internet aqui no Brasil, tinham muitos crimes que ficaram impunes. Mas hoje em dia a gente já sabe que não é mais bem assim. Hoje em dia a polícia já trabalha com uma super tecnologia, está sempre contratando pessoas da própria área, a própria Polícia Federal também tem em seu histórico contratações de pessoas que são altamente capacitadas para quebrar e encontrar esses rastros que eles acabam deixando na internet, os hackers ou os criminosos, e é isto. Pronto, Ellen. Obrigado desde já, né, por essa explanação. E pessoal, Vinícius está lá também. Eu gostaria de agradecer. Vinícius é o moderador, é sempre quem vem mostrar o que está acontecendo, tá? Então, eu vou começar falando um pouco, né, também, certo? Olha só, Ellen, nós sabemos que os casos de atividade criminosa, desde, né, a utilização mundial de computadores, tem sido instrumento de ataques, né, que cresce rapidamente, tá? Segundo estudos e segundo algumas fontes e alguns sites que eu andei pesquisando, por exemplo, o Brasil, as denúncias de crime cibernético têm aumentado mais de 100%, né? Isso tem até causado um pouco de espanto, né? De acordo com a ONG SaferNet, e uma noção do segundo país que mais tem tido esses números de casos, tá? de crime cibernético. Então, olha só, o Brasil ele tem aumentado consideravelmente esses casos, tá? Potencializando o ser humano, tem de melhor que tem de pior, né? Hoje em dia nós sabemos que com o avanço das mídias e tudo mais, tem crescido esse número. Graças a Deus, eu nunca fui hackeado em termos de cartão de crédito, algo do tipo, mas uma vez a minha rede social, por exemplo, ela teve um acontecimento chato, né? Alguém pegou, invadiu e colocou algumas palavras difamatórias a meu respeito, por exemplo. E eu só vejo matérias e tudo mais que falam que isso é crime, né? Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para você em relação a qual a pena que é imputada a alguém, por exemplo, por difamar alguém, por disseminar notícia falsa, por constranger o outro com divulgação de fotos íntimas. Então tudo isso nós vamos debater aqui, tá? Então tem outras coisas também que são crimes diversos hoje em dia, como a extorsão, né? Alguém se utiliza de algum material de alguém, por exemplo, olha, eu tenho um material seu aqui, se você não me der tanto, eu vou divulgar para as pessoas. Então acontece muito isso. Aí, pensando nesse cenário, foi que eu a convidei para fazer essa discussão, né? E nós estamos convidando todo mundo a falar um pouco a respeito disso, né? Então, eu agora gostaria que você abordasse um pouco a respeito, né, da temática, para depois eu adentrar com as perguntas em relação à temática, até porque tem umas perguntas bastante importantes em relação a isso, tá? E é aquela história, né? Do meu ponto de vista, eu já fiz a minha explanação, né? E eu faço como diz, eu conheço o que eu leio em sites, né? De um modo geral. Agora, do ponto de vista jurídico, eu gostaria de ouvir, e as pessoas que aqui estão também gostariam de ouvir você a respeito dessa temática, tá? Então fique à vontade. Bom, obrigada pela apresentação, pela explanação. Também gostaria de agradecer o convite. E assim, a gente tem muito esse mente de pensar, principalmente alguns criminosos, né, que estão aí na rede. A primeira mentalidade que a gente tem que ter é que sempre tem alguém nos espiando, seja em rede social, seja na internet como um todo, sempre tem criminosos em busca de fazer mais uma vítima. Por isso que é tão importante a gente ter algumas dicas de prevenção que ao longo dessa webinar eu estarei passando para vocês,
mas que a gente tem que ter isso sempre em mente. E hoje em dia a gente consegue obter dados das pessoas muito fácil. Hoje em dia a gente praticamente coloca a nossa vida nas redes sociais. E isso tem suas vantagens e tem suas desvantagens. As desvantagens são que existem pessoas que vivem de aplicar golpes na internet, e até mesmo hoje em dia já tem muitos casos de sequestro, que as pessoas começam a stalkear, né? Os stalkers, eles começam a stalkear as suas redes sociais. Se você tem alguma criança, então a dica que eu dou para as pessoas é que evitem ao máximo estar divulgando foto de local onde você costuma levar seus filhos, local de trabalho, onde você mora. Então, essa é a primeira dica que eu dou, porque tem muitos criminosos que se aproveitam disso. Já tem casos que o criminoso ele reconheceu, né? A mãe colocou lá a foto da criança fardada, reconheceu o símbolo da farda da criança, viu onde a criança estudava, e a partir disso já iniciou aí uma perseguição a essa família, sequestrou a criança, extorquiu a família. Então, é sempre que eu falo, por favor, se você é mãe, se você é pai, evite estar divulgando fotos das crianças que possam levar até elas, que o criminoso possa facilmente identificar onde é a escola, identificar onde é que ele faz um balé, onde é que faz uma ginástica, uma natação. Então, essa é a primeira dica. Outra coisa, o professor falou que foi vítima, né, de um ataque maldoso. Isso acontece muito. Inclusive, já aconteceu comigo. Não é porque a gente é da área que a gente está, digamos assim, imune a esse tipo de atitude. Eu já tive um Instagram meu que tinha 15 mil seguidores. Né? Eu trabalhava na cidade de Pato, né, como digital influencer, e eu acabei perdendo esse meu Instagram. Tive que começar do zero. Foi hackeado, trocaram o e-mail e assim, ficou totalmente impossível de conseguir recuperar. Que é outra dica que eu dou desde já. Se você vai fazer uma senha para uma rede social sua, tenha cuidado. Faça uma senha que não seja fácil de identificação. Porque a maioria das pessoas sempre colocam uma senha que seja fácil de lembrar. Principalmente eu, sou péssima de memória. Então, a gente sempre coloca uma senha ali que vai ser fácil da gente lembrar naquele momento. Ou o nome do pet, ou a nossa data de nascimento com o nosso nome, ou o nome do nosso companheiro, da nossa companheira, a data de nascimento, o nome dos pais, o lugar onde mora, e uma sequência de 1, 2, 3. Isso é muito comum. E é comum, como até demais. Então, os criminosos eles já sabem disso. E se você coloca uma senha simples, tipo essa, na sua rede social, os stalkers facilmente vão entrar ali no seu Facebook e ver onde você mora. Aí já vão ali no seu Facebook, consegue seu e-mail, vai lá, tenta colocar a senha. Onde você mora, tenta colocar a senha, o nome do seu pet que você divulgou na rede social. Pega a sua data de nascimento no Facebook e tenta colocar lá. Então, a dica é essa. Evitem colocar senhas que sejam de fácil acesso e que uma pessoa consiga descobrir facilmente. Sim, boa explanação. Tanto que, do ponto de vista tecnológico, é recomendável que você coloque na sua senha símbolos, números, letras, caracteres especiais para que dificulte a invasão do seu e-mail, da sua rede social. Então, tudo isso são meios e mecanismos para que nós possamos evitar esses golpes, né? Até porque hackers estão a todos os instantes nos enviando e-mail, se passando por banco, né? Então, se passando por Receita Federal. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado, né? Que os bancos já deixaram muito claro que algumas vezes que eles não mandam e-mail, certo? Para informativo básico, né? Mas quando se trata de dados cadastrais, sugere-se que você se dirija a uma agência mais próxima. Então, tudo isso nós temos que levar em conta. Quando receber algo, olha, atualize o seu cadastro, segue o site. Então, muito cuidado com essas informações
também, já que você tocou no aspecto em relação à segurança das suas senhas. Isso serve também para os bancos. Então, nós não estamos imunes, por mais que nós temos conhecimento em relação à área, ou você que é da área do direito, então nós não estamos isentos em relação a isso, tá? Então, agora eu vou fazer aqui alguma pergunta já pegando aquela oportunidade que eu mencionei no início, né, de ter sido vítima. Aí eu pergunto o seguinte: atribuir a alguém a autoria de um fato definido em lei como crime, quando se sabe que a pessoa não cometeu esse crime algum, qual o tipo de pena, o que é que nós podemos responder diante disso, quando você passa a atribuir algo, foi fulano que fez isso, foi ciclano que fez isso, sendo que nós não temos a devida prova. Por exemplo, suponhamos que tenha lá um perfil que esteja denegrindo alguém ou algo do tipo, e nós estamos com achismo, né? Então, diante disso, eu gostaria de saber de você qual tipo de crime, se existem meios do ponto de vista jurídico para chegar até a pessoa que está fazendo isso. Então, eu gostaria de saber do seu ponto de vista e as pessoas também. Bom, esse crime trata-se do crime de calúnia. Ele é previsto no artigo 138 do Código Penal e a pena pode variar de 6 meses a 2 anos de prisão, mais pagamento de multa. Então, esse crime, calúnia, difamação, são os tipos de crime contra a honra. E eles são muito comuns no nosso dia a dia, na sociedade. E com a chegada da internet não foi diferente. Eles simplesmente migraram para a internet. E isso é uma coisa que muita gente fala, esse caso é um caso que muita gente pode olhar assim e dizer, não, mas é uma bobagem. Mas não é bobagem. Esse tipo de coisa pode levar a consequências gravíssimas desse tipo de crime. Porque eu cito aqui um exemplo de um caso que ocorreu em 2014, no Guarujá, de uma mulher que foi postado uma imagem, que realmente essa imagem foi comprovada que tinha partido da delegacia de polícia. Só que era de uma delegacia de outro estado e tinha sido feito um retrato falado de uma mulher que tentou sequestrar uma criança da mãe quando a mãe foi vacinar essa criança. E aí foi feito um retrato falado, e aí uma página do Facebook, lá do Guarujá, tipo essas páginas de Facebook que sempre tem em cada cidade, né? E aí nessa página chamada Guarujá Alerta, foi divulgado esse retrato falado dessa mulher em outro estado, e aí depois as pessoas começaram a comparar esse retrato falado com uma mulher que morava na região. E o Facebook acabou começando as pessoas a compartilharem ali no Facebook, compartilhar a comparação da foto do retrato falado com a foto de uma mulher, sendo que essa mulher é inocente. Então foi compartilhando, a página compartilhou, mais de 1.000 pessoas ali naquela região compartilharam também. E o que infelizmente vai acontecer foi que um fatídico dia, essa mulher que nem rede social não tinha, estava indo a um supermercado e foi surpreendida por uma multidão enfurecida e acabou fazendo um lixamento público com essa mulher. Infelizmente, essa mulher veio a falecer, veio a óbito, sendo que essa mulher é inocente. Então, cometeram uma barbárie com essa mulher justamente por conta disso, desse crime de calúnia. Foi atribuído a ela que ela era uma sequestradora, que era uma bruxa, que sequestrava as crianças para fazer bruxaria. E, infelizmente, essa mulher veio a óbito. E esse crime, a gente pode até enquadrar não só no crime de calúnia, como de compartilhamento de fake news também. E aqui eu faço um alerta para todos os presentes aqui no webinar, que antes de compartilhar qualquer notícia, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um site de confiança e confirmar a história, para ver se é verídica. Porque hoje em dia muita gente pensa que só quem vai estar ali respondendo por um crime que comete no âmbito da rede mundial de computadores é quem compartilha. Eu vou falar da jurisdição aplicável, das leis, da questão da internet em si, das leis específicas, mas que elas regulamentam justamente isso.
a nossa responsabilidade individual sobre o que a gente comenta e sobre o que a gente compartilha nas redes sociais. E o quanto as consequências para isso podem ser irreversíveis. Até aproveitando a sua fala, por exemplo, existem sites, existem projetos que verificam se aquela notícia que você está compartilhando, ou seja, antes de compartilhar, dá uma verificada, né? Tem um site lá do Projeto do Globo, até fato ou fake, para você verificar se aquilo é real. Agência Lupa também é outro aspecto. Então, antes mesmo de disseminar algo, de compartilhar algo, verifica se aquilo é verídico. Deu até uma redundância. Mas veja a veracidade dessas informações. Tem a agência pública, farsas, também é outro meio que você pode consultar se a matéria que você quer compartilhar é fake news, tá? Então depois eu vou deixar o link na descrição da webinar lá, um link com esses possíveis meios, com essas ferramentas que as pessoas podem acessar para consultar se uma matéria é fake news ou não, tá? E deixo aqui o alerta também, né, para todo mundo que está aqui nos assistindo, que principalmente na questão de retrato falado, que a gente vê muito isso em comum, em grupos de família, pode ser sua mãe que tenha passado para você, seu irmão e tal. A fake news, ela infelizmente, ela consegue se instalar de uma maneira que você acaba acreditando que é verídica. Mas quando se trata da questão de retrato falado, de pessoa que está sendo procurada pela justiça, o mais indicado a se fazer é tentar entrar em contato com as autoridades, tentar ligar para a polícia. Liga para a polícia e pergunta: vocês estão procurando uma pessoa com tal? Se der para ir numa delegacia, melhor ainda, mostra o retrato falado. Aí, se tiver realmente, você passa as informações, que realmente essa é a obrigação de nós, enquanto cidadãos, informar a polícia se a gente vê algum foragido da justiça, mas nunca, em nenhuma hipótese, tentar fazer justiça com as próprias mãos. As autoridades policiais estão aí para isso, a justiça está aí para isso, para julgar. Pode não ser a mais justa do mundo, nem a menos justa, mas a gente está aí para isso, né? Para tentar elucidar os crimes, sem tentar gerar um mal pior, né? Porque é aquela história, é um clichê, mas é que é válido sempre. Violência gera violência. Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui, bastante interessante, que eu vou te fazer agora, sobre atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação, à honra. Por exemplo, espalhar boatos sobre uma pessoa, né? E prejudiquem a reputação da pessoa na empresa que ela trabalha ou na sua comunidade que ela vive. Qual a lei que a pessoa se enquadra em relação a isso? Por exemplo, eu saí falando te ofender de maneira dentro do teu trabalho ou dentro da tua comunidade. Então, qual tipo de crime caracteriza isso? Eu te ofender, digamos assim, sobre algo com preconceito. Eu sei que tem outras coisas que nós ainda vamos perguntar sobre isso, injúria e tudo mais, mas diante disso, ofensas comuns, onde é que ela se enquadra diante da lei? Quais os incisos, quais os artigos? Como é que a pessoa responde diante disso, por exemplo? Então, como anteriormente havia falado, esse é mais um crime que se enquadra os crimes contra a honra, que está previsto no Código Penal, no artigo 139, e a pena pode variar de 3 meses até 1 ano de prisão, mais multa. Lembrando, gente, que essa estimativa que eu deixo aqui do tempo de prisão, do tempo de medida socioeducativa, de multa, enfim. Isso é uma estimativa que está disposta no próprio Código Penal, nos seus respectivos artigos. Vai depender muito a aplicação da pena, se o réu é reincidente, se existe reincidência, se já ocorreu outra coisa do tipo, os atenuantes, os agravantes, enfim, isso vai ser aplicado realmente durante o julgamento da pessoa. Então, é só uma estimativa com o principal intuito de dizer que é crime. Sim, é crime você difamar. Então, tenha muito alerta nisso, de você não estar compartilhando também informações que você não sabe que isso é verídico, principalmente sobre qualquer pessoa. Isso destrói, não somente... Você pode olhar, pode falar, é um crime
simples, é um crime simples, é um crime de difamação. Mas não existe crime simples. Todo crime não deixa de ser um crime. E um crime contra a honra são crimes que são extremamente complicados, porque aquela situação que você vai vivenciar vai ser tão forte que nunca na sua vida você vai conseguir realmente se ver livre daquilo, vai te atormentar para sempre, porque é uma vergonha que você vai passar ali, é algo que você vai ser exposto a uma coisa que não é verídica sua. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso, o que a gente comenta, o que a gente publica, o que a gente fala. Na mídia hoje a gente vê muito isso, naqueles jornais sensacionalistas que falam muito da vida dos famosos, eles estão sempre ali de olho, fazendo BO, processando, e é isso mesmo que a gente tem que tomar. Mais para frente, durante a nossa webinar, eu vou falar sobre os procedimentos que a gente tem que tomar quando for vítima de algum crime desse tipo. Tranquilo. Então, tem outra coisa também. Ofender a dignidade de alguém por meio de insultos, xingamentos, humilhação e etc. via redes sociais. Tais atitudes se enquadram em quais leis e qual é a pena? Por meio das redes sociais. Bom, esse crime trata-se do crime de injúria. Hoje em dia, o crime de injúria está se repercutindo bastante, principalmente na questão da injúria racial. Que aí tem um aumento na pena, temos uma questão específica que ela vai, digamos que de uma certa maneira, tipificar essa atitude, que é tipificando que ela vai agravar ainda mais essa atitude. E a injúria, eu gostaria de frisar bem que a injúria ela pode não ser somente destinada a um único grupo, que no caso é um grupo das pessoas negras, mas pode ser destinado a qualquer tipo de grupo, a pessoas com deficiência, a idosos, a LGBTQ+, a qualquer tipo de pessoa pode ser vítima do crime de injúria, seja ela racial, seja ela institucional, seja ela pessoal, qualquer um desses tipos de crime está inserido no artigo 140 do Código Penal, e a pena também pode variar de 6 meses a 1 ano de prisão, mais pagamento de multa. Outra questão aqui, violar o sistema de segurança, senhas, travas, sistema de criptografia, etc., para invadir computador, rede celular ou dispositivo similar, sem autorização, independente de estar ou não conectado à internet, para obter ou alterar alguma informação de alguém. Qual o tipo de crime que caracteriza essa atitude? Você invadir um sistema, burlar a criptografia, burlar as senhas. Então, qual o tipo de crime que caracteriza isso? Bom, eu gostaria de, antes de responder a tua pergunta, professor, eu gostaria de elucidar mais um pouco sobre a Lei 12.737 de 2012, que é uma lei popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann. Saiu, gente, calma. A Lei Carolina Dickmann, que calúnia, de difamação, injúria, mas havia essa necessidade de uma lei específica para os crimes virtuais e que tipificasse as condutas com um crime com um certo mais agravo. Então, temos essa Lei Carolina Dickmann e temos também a lei, que é a Lei 12.735 de 2012, que ela determina a instalação de delegacias especializadas em crimes cibernéticos pelo Brasil. Infelizmente, aqui no nosso estado, da Paraíba, já tem alguns projetos de realmente construir as delegacias de crimes especializados no céu do país. A primeira foi construída no Rio de Janeiro, inclusive pela repercussão do caso da Carolina, e é isso, a gente aqui no Brasil, infelizmente, ainda estamos um pouco desassistidos quanto a isso. E justamente essa lei, ela vai tipificar essas ações e principalmente ela vai incluir ao Código Penal, no seu artigo 154A e no artigo 298. E o 154A, eu vou me permitir ler para vocês aqui para entender do que se trata o texto. Ele vai falar assim:
invadir dispositivos informáticos alheios, conectados ou não, indevidamente de mecanismos que, de segurança, consigam obter, adulterar, distribuir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do seu titular. Pena de 1 ano, de 6 meses a 1 ano. E ainda tem um agravo se você invadir, além de invadir um computador para obter dados pessoais da vítima, ainda tem um agravo se você divulgar. São 2 crimes diferentes. Tem um crime que é invadir o computador, o celular, as redes sociais e obter para mim as informações pessoais de alguém, e há outro crime também que você compartilhar. Certo, muito boa a sua explanação. É bom saber, né, também, porque é bom ficar por dentro dessas informações, porque, tipo, se algum dia repito o que nós falamos no início, né? Todos nós estamos sujeitos, caso isso aconteça, né? Nós já sabemos quais os trâmites que nós devemos procurar para solucionar esse problema. Então, Ellen, se depois de obter um conteúdo sem autorização, fotos, senhas, e-mails, mensagem, etc., os criminosos divulgar, vender ou transmitir os dados e informações obtidos para qualquer pessoa. Então, quais os crimes que lhe é imputado? Se alguém divulgar, né? Por exemplo, mesmo depois de obter esse conteúdo. Então, quais são os crimes que podem ser imputados a essa pessoa? Então, como eu havia falado anteriormente, o crime em questão é o de invasão de dispositivo informático. O que vai acontecer nesse caso é que, se a pessoa obteve, a pessoa já está cometendo um crime. Se a pessoa compartilha, a pena vai ser aumentada de 1 ano, aliás, de 1 ano não, perdão, a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3. Vai depender da gravidade da ação e também da reincidência ou não reincidência do autor. Sim. Pronto, qual a pena para, por exemplo, será que se enquadra, né? Posso até estar repetindo algo, mas pela minha, eu não tenho um conhecimento do ponto de vista jurídico, como se diz, né? Então a intenção foi essa, convidá-la para fazer essa explanação. E pegando ainda essa oportunidade, eu pergunto para você, qual a pena para falsificação de cartão de crédito ou de débito? Você poderia nos dizer mais, assim, quais as leis que regulamentam e tudo mais? Ou essas que você já mencionou, enquadra o que já foi discutido? Ou tem outra em relação a isso? Bom, de uma certa maneira enquadra. Esses artigos 150A e os demais que já foram citados, mas existe uma lei, aliás, existe um artigo no Código Penal específico para isso, que é o artigo 298 do Código Penal, que a pena pode variar de 1 a 2 anos, mais pagamento de multa para quem comete esse tipo de ação. E assim, já que estamos falando sobre cartão de crédito, eu gostaria de elucidar bem as questões provenientes do uso do cartão de crédito. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a maioria das empresas de banco e cartão de crédito, débito, enfim, já tem aplicativos próprios. Eu não tenho muita propriedade sobre o assunto. Sim. Só um instante. Tem tecnológico, por exemplo. Hoje em dia você já tem como consultar a compra que você fez. Antigamente, por exemplo, demorava 3 dias para entrar na fatura, né? Hoje em dia, depois que surgiu, não vou fazer propaganda gratuita, mas o Nubank, por exemplo, chegou com essa tecnologia imediata, né? Você acessa, você já tem o valor que você comprou e você pode contestar a sua compra, por exemplo, ou uma compra que você julgar que não foi você, por exemplo. Então, existe essa possibilidade, contestação da despesa. Então, só para que fique claro, né? Diante dessa circunstância, porque, tipo, de imediato você pode fazer esse mecanismo, tá? Perfeita explanação, professor. E a nosso webinar é justamente isso. Estamos aqui com o professor, ele é especialista nessa área de tecnologia. Eu estou aqui para falar no que me compete as questões das leis
E também, como eu já participei de várias conferências sobre a questão do direito digital, que é algo que está extremamente em alta, eu gostaria só de dizer que reiterando o que o professor falou perfeitamente, parabéns, professor, pela fala, explanou muito bem tudo, e também que hoje em dia, além desse mecanismo de você acompanhar as compras em tempo real, tem a possibilidade de você criar cartões virtuais. No próprio aplicativo do cartão, você consegue criar esses cartões virtuais e que eu gostaria de indicar para quem costuma fazer compras no próprio aplicativo, destruir esse cartão. Então, é um cartão que você vai usar uma vez, é um cartão digital e assim que você efetuar a compra, você já vai lá e destrói o cartão e fica tudo tranquilo, você fica mais tranquilo de saber que o cartão não vai ser clonado. E outra dica que eu já escutei bastante e eu costumo repetir, sempre que forem fazer compras online, procurem sites que sejam de credibilidade, que pessoas já tenham comprado, que tenha chegado, que tenha ocorrido tudo muito bem. Tem vários sites sobre reclamações online, gratuitos. Entrem nesses sites e pesquisem pelo nome desses sites de venda, de compra, se é seguro. E tem os sites também que são seguros, geralmente eles têm um cadeadinho em cima. Eu posso estar falando alguma besteira, professor? Não. Procede sim. Inclusive, já quando você acessa o site, ele já recomenda se aquele site é seguro. Tem até outros sites, por exemplo, que sugerem compra segura, digamos assim. Tem alguns sites que já sugerem isso também. Tá? Prossiga com sua explanação. Bom, então é justamente isso. Você vai lá, observa se tem um cadeadinho em cima, dá uma olhada na internet para ver se é seguro. Em caso que você suspeite de alguma atitude no seu cartão, por exemplo, passou 1 centavo no seu cartão e você chegou aquela notificação ali no celular, passou 1 centavo, na mesma hora você vai lá no seu cartão de crédito e bloqueia o seu cartão de crédito. No aplicativo é rapidinho, você vai conseguir isso e você vai impedir que o criminoso consiga fazer mais compras utilizando o seu cartão. Por isso que eu deixo aqui muito importante a gente, já que a internet está aí para isso e a internet é usada para o mal, para aplicar golpes, a gente tem que saber utilizá-la ao nosso favor. E isso baixando os aplicativos, né, de banco para controlar entrada e saída de dinheiro na nossa conta. Tá baixando os aplicativos dos cartões para estar verificando os cartões de crédito. Hoje em dia, chega na mesma hora um SMS informando compra, valor, o local onde foi comprado. Isso é muito importante. A gente tem que utilizar, sim, a tecnologia e principalmente ao nosso favor. Verdade, muito pertinente sua fala. Ellen, diante de sua exposição, toda explanação em relação ao aspecto jurídico, com leis, com artigos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, nesse bate-papo, que já estende por mais de 40 minutos. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Aqueles que acompanharam até o final, meu muitíssimo obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até a próxima oportunidade.